Olá pessoal, então neste vídeo eu gostaria de apresentar para vocês a metodologia de análise dos resultados finais que vão considerar as aprovações por conselho de classe e as reprovações dos nossos alunos durante esse ano de 2020, né, o ano afetado pela pandemia mundial da Covid-19. Então, aprovações, aqueles nossos alunos que realizaram as atividades pelo Classroom ou ainda que realizaram as atividades impressas e obtiveram resultados, são alunos considerados aprovados. Nós temos um segundo tema que precisa ser apresentado, que são aqueles alunos que obtiveram de média entre 5 e 5,9, de média final. E estes alunos, a orientação que a escola dá aos professores é de que alunos com média entre 5 e 5,9, que ou seja aplicado um fator de correção para que esse aluno chegue até a média 6, a média final, ou ainda de que os professores entrem em contato com eles para que desta forma possam propor uma atividade final e desta maneira para que os alunos tenham condições de atingir a média 6. Só lembrando que segundo a orientação conjunta 012 de 2020, cada caso de insucesso escolar deverá ser registrado num formulário próprio, no qual os professores deverão apresentar quais foram os conteúdos não aprendidos pelos alunos e também quais foram as tratativas que foram realizadas para que esses conteúdos pudessem ser realmente aproveitados, né? Quais foram as metodologias para a recuperação, quais foram os contatos, enfim, toda aquela prova documental de que as ações realizadas pelos professores efetivamente ocorreram. A gente tem uma segunda situação, que são aqueles alunos que estavam em situação de evasão escolar e retornaram. Indiferente da época na qual retornaram, pensando nesse cenário de pandemia, né, indiferente do momento em que retornaram, e que atingiram média até 4,9, que é a média abaixo da média nacional, para que desta maneira apenas estes alunos nesta condição, e caso seja a vontade do conselho, inicialmente do conselho de classe e posteriormente na validação pelo conselho escolar, são alunos que indiferente da média e indiferente da quantidade de disciplinas poderão ser aprovados, e no ano de 2021 será feito um acompanhamento desses alunos para que efetivamente aqueles conteúdos que não foram apropriados e descritos pelos professores no formulário próprio possam ser contemplados. E nós também temos os casos de reprovação. Como consideramos os casos de reprovação? São aqueles alunos evadidos, dos quais encaminhados para o Ministério Público ou ainda encaminhados para o Conselho Tutelar, foram arquivados os casos pelo insucesso, tanto da escola quanto dos órgãos da rede de proteção no contato a essas famílias e no retorno destes estudantes. Então esses estudantes sim poderão ser considerados estudantes reprovados. Então vou reforçar mais uma vez que para cada caso de insucesso no aproveitamento escolar deverá ser preenchido aquele requerimento no qual devem ser apresentadas todas as ações que foram realizadas individualmente com o aluno, ok? Então, basicamente, a estrutura do nosso conselho de classe ela vai seguir estes critérios. Então, alunos poderão sim ser aprovados por conselho de classe. A nossa recomendação é de que as discussões de alunos para serem aprovados por conselho de classe sejam daqueles alunos que obtiveram média final inferior a 4,9, indiferente da média obtida ou ainda da quantidade de matérias que ele ficou. Sugerimos também, fortalecendo esse recado, de que aqueles alunos que ficaram com média final entre 5 e 5,9, de que ou o professor proponha a ele mais uma atividade, ou ainda que o professor faça o ajuste dessa média, né, para que ele tenha no mínimo a média 6, que consta como aprovação sem insucesso, tá legal?